Fala turma, e aí, tudo beleza? Alisson Coelho aqui e no Papo de Micro de hoje nós vamos falar sobre um assunto relativamente importante que pode aumentar o seu ticket médio, dobrá-lo, triplicá-lo, dependendo de como você direciona o seu processo. Esse assunto hoje é sobre coloração ou rena para sobrancelhas, tá? Mas antes da gente dar continuidade, eu sei que você está aí no seu smartphone, você está aí no seu computador, você já vai dar um joinha. E se você ainda não segue o nosso canal, você já começa a seguir, porque quando você faz isso, você aumenta muito a nossa condição de produzir cada vez mais conteúdo como esse, para te ajudar também com conhecimentos a respeito de design e de micropigmentação de sobrancelhas. A gente está sempre aqui falando sobre esse assunto, dando dicas importantíssimas. É um material muito valioso que tem ninguém que paga caro para ter acesso a essas informações, e aqui a gente está sempre dando de graça. Então por isso já começa a nos seguir aí, por isso também já começa a nos seguir, curte, comenta, compartilha aí o nosso vídeo para que a gente possa estar ajudando o máximo de pessoas possível com isso. Por que esse assunto é tão relevante? E é um assunto que pode dobrar o seu ticket médio. O ticket médio é o que você está apurando, o que você está faturando no seu dia a dia. Tá? O que acontece? Todo mundo, todas as meninas pelo menos, que frequentam a nossa clínica, elas são apaixonadas por sobrancelhas, porque a gente faz direitinho, o processo é bem elaborado, bem direcionado, a gente consegue consertar sobrancelhas com design que ficam espetaculares, a gente tem cada procedimento que é um must, como dizem elas, né? E assim, ó, a rena ou a coloração, elas são complementos muito legais para você manter uma sobrancelha maquiada de forma mais intensa com uma rena, de forma mais suave com uma coloração, cada uma com sua característica, né? O importante é você saber que quando você domina algum processo, algum procedimento, você precisa falar para a sua cliente que você tem aquele processo disponível ali na sua loja para ela, né? Que você também é especialista naquilo ali, falar das características do produto, direcionar o produto para a necessidade dela, porque quando você falar uma linguagem que não deve ser técnica, deve ser uma linguagem na altura do conhecimento da cliente, tá? Ela vai aderir ao seu processo. Por exemplo, nós na nossa loja nós temos um combo, né, que é um combo chamado prática, né? É o combo que ela fica prática para o dia a dia. O que é que compõe esse combo? É design de sobrancelhas, coloração ou rena e depilação de buço com linha egípcia, né? Com depilação egípcia, que é aquela linhazinha 100% algodão que nós usamos para não provocar reação adversa nas nossas clientes. E com isso, a gente, depois que passou a usufruir dessa prática, nós vimos que o nosso ticket médio mais que dobrou. Por quê? Você imagina, por exemplo, nós fazemos um design de sobrancelhas medianamente por R$30. Nós cobramos medianamente R$20 de uma coloração ou de uma rena. E nós cobramos R$15 de um buço, que seriam R$65. Quando a gente faz o combo e a gente diz para a cliente, olha, se você levar o combo, que é um combo que todo mundo usa, quem não tem um buço, qual é das meninas que não quer uma sobrancelha levemente mais maquiada, mais acentuada, uma sobrancelha mais encorpada, mais volumosa? Todas querem, porque elas sabem, quando você faz direito o seu trabalho, o poder que tem a sobrancelha na estrutura facial, né? Então todas aceitam, é difícil no que não leva um combo. E aí a gente dá R$10 de desconto, então o produto que seria R$65, os produtos juntos, isso cai para R$55. E a gente explica isso falando dos números e também dos benefícios que aquele processo vai trazer para as nossas clientes. Todas elas compram, todas elas. A gente mais que dobrou, por quê? Porque além de elas comprar, elas trazem a mãe, trazem a irmã, sabe? Indica a amiga, traz a amiga, é uma coisa incrível. Agora você precisa direcionar suas clientes para a necessidade delas e para a sua também. O que é, de fato, a coloração e a rena? Vamos começar pela rena. Geralmente ela é em pó, né? Eu nunca vi em outra característica, eu só vi rena em pó.
Ela é um pozinho na qual você adiciona água. Eu não aconselho que você adicione outra substância. Tem gente aí que adiciona todo tipo de coisa, né? Não adiciona outra coisa, gente. É água. A rena foi feita para misturar com água. Ela é orgânica, né? É extraída de minerais. Ela tem diversas, infinitas cores. E assim, a minha treta com a rena é o seguinte: na maioria das vezes a gente não consegue ter controle absoluto sobre o aspecto que ela vai ficar no final. E geralmente no primeiro dia, e às vezes até no segundo, a rena pesa um pouco. Então, para você dar essa desculpa para a cliente, dizer, olha, ela vai sair pesada hoje, amanhã ou depois de amanhã, quando tu suar, lavar, não sei o que, é que ela vai ficar boa, eu acho complicado. Eu acho legal entregar algum produto que condiz com o biotipo da cliente, que atende a necessidade dela e ela sai pronta e acabou, né? Embora eu não concorde muito com esse aspecto que a rena promove, eu sempre tenho, porque tem aquela cliente que gosta do produto que entrega para ela esse aspecto e essa condição. Porém, eu tenho um truque na manga que eu só vou revelar no final do vídeo, tá? Vai ser uma dica extra, se liga. Esse é um produto que você deve ter sempre lá disponível. Linha de algodão e coloração, tá? Coloração, eu gosto de usar essa coloraçãozinha aqui, a Price, né? Ela pode ser também a Reflectocil, também tem um custo-benefício muito bom. E tem outras linhas no mercado aí, mas eu estou falando dessas porque são as que eu uso e eu já tenho resultados, são muito boas. A rena, eu costumo ter só a castanho médio. Com a castanho médio, eu posso direcionar para a necessidade de cada cliente, variando o tempo. Um pouco menos de tempo, embora ela tenha menos durabilidade, ela também vai ficar com um aspecto mais suave. Um pouco mais de tempo, ela vai ter um pouquinho mais de durabilidade e vai ficar um pouco mais intensa. E aí, dependendo de cada cliente, eu procuro conhecer as características de cada uma delas e aí eu adiciono esse processo. No caso da rena, a durabilidade da rena é medianamente 5, 8 dias no máximo. Eu nunca digo que vai durar mais do que isso. A rena colore a pele, então por isso ela fica muito mais maquiada, muito mais marcada, porque ela se soma ao pelo. É a rena na pele, maquiando a pele, mais o pelo sobre ela. E aí o resultado é sempre um pouquinho pesadinho, um pouquinho mais marcado. No caso da coloração, a coloração é como se fosse coloração capilar, né? Ela é adicionada de um oxidante, ou seja, uma água oxigenada, geralmente de 10 volumes. O fabricante diz que não use outra, mas eu descobri que tem o mesmo resultado. E para baratear um pouco, porque o oxidante da coloração, ele muitas vezes, como no caso da Reflectocil, ele é mais caro que a coloração. Entendeu? No caso da coloração, é 1 centímetro linear. É uma tripinha daquela que sai de dentro da bisnaga, do tamanho de 1 centímetro. Você acrescenta ali 5 gotinhas de oxidante, faz uma mistura até virar uma pasta bem homogênea e aplica nos pelos. Qual é a função da coloração? Ela pega só nos pelos, não pega na pele. Quando pega na pele é de maneira muito suave e ela sai muito rápido, né? Se isso acontecer, vai ser numa pele que seja muito seca e nada mais. A coloração, ela colore os pelos. Ela tanto cobre os brancos para deixar o uniforme com os escuros, como se a cliente tiver um pelo muito claro e quiser uma sobrancelha um pouquinho mais encorpada, você consegue. Por exemplo, sobrancelha castanho claro ou louro escuro, que é muito comum entre as meninas, né? A sobrancelha geralmente é um pouco mais escura que os cabelos. Uma sobrancelha louro escuro, castanho claro, você bota um castanho médio, fica espetacular. Você desce um tom e você consegue deixar um aspecto maravilhoso. Nunca use preto puro, porque o preto puro ele vai pesar, ele vai deixar uma sombra azulada, né, na pele da sua cliente e não é legal. Tá? Então assim, a coloração ela dura em média no pelo menos 30 dias, que é uma vantagem para a cliente. Você consegue ter um controle maior do aspecto, da aparência que vai ficar na sobrancelha e o resultado geralmente é espetacular. 99,9% das minhas clientes preferem coloração do que rena. Durabilidade, qualidade, aparência do processo, parece mais com ela e é um processo assim limpo, suave, que não é demorado, demora medianamente o mesmo tempo da rena e elas acabam tendo um custo-benefício muito maior pela durabilidade também, tá? Agora minha dica extra é o seguinte, ó.
como eu faço os meus processos de maneira masterizada, ou seja, resumida, meu processo todo ele é feito à mão livre. Eu nunca faço marcação, não sei o que, bababá. Eu até uso um paquímetro como forma de auxílio se eu tiver alguma dúvida sobre as medidas, mas ele nunca vai servir como forma principal para que eu possa estar agregando a meus processos. Então, algumas vezes a gente sai um pouquinho do pelo ali, mesmo quando a gente faz medidas exatas, não é verdade? E o segredo, a minha dica agora de ouro para vocês é o seguinte: tenham sempre em mãos um removedor de coloração mesmo, aquele tipo de removedor que quando as meninas terminam a coloração capilar, que fica aquela manchinha ali, você vai lá e usa aquele removedor. Tenha sempre um removedor em mãos. Por quê? Ficou falhadinho ali, ficou mais grosso num canto, mais fino no outro, saiu muito da linha do pelo e você tá vendo que tá manchado, tá dando um contraste de cor entre pelo e tonalidade da pele com a rena, por exemplo, ou a rena ficou muito escura aqui na parte central que você deve sempre fazer mais suave. O que acontece? Você pega seu cotonetinho, umedece ele com removedor imediatamente, quando tu remover, que tu vê que ficou destoando ali, tu vai lá com o cotonetinho, faz um acabamento, dá uma lapidada ali, fica maravilhoso, espetacular. Essa é a minha dica de ouro, dica extra do vídeo de hoje, tá? E se você ainda não segue o nosso canal, já aproveita para seguir agora. Dá um joinha aí, curte, comenta, compartilha, nos ajuda a estar produzindo mais conteúdos como esse. E se você tem interesse de como funciona um design de sobrancelhas, de como fica a aparência de uma sobrancelha fio a fio, de um treino fio a fio, logo aqui em cima, ó, tem um outro vídeo falando sobre esse assunto. Eu vou pedir para o meu pessoal deixar um link aqui falando sobre esse, que você já pode terminar esse vídeo e já dar uma entrada no próximo, onde você vai ter dicas espetaculares de como você fazer um treino, de como fazer um fio e direcionar o aspecto geral do seu processo final de micropigmentação, fazendo fios mirabolantes e espetaculares. Esse foi o Papo de Micro de hoje com o Alisson Coelho. Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, segue nossos canais. Ah, e tem mais, ó. Lá no Instagram é @Alisson Coelho e no Facebook é Alisson Coelho Micropigmentação, tudo com H. Valeu, forte abraço, beijão do Alisson Coelho, fiquem com Deus e até a próxima.